Tensão em Xangai, de Joseph Sternberg. Dois ocidentais saem na rua. Em torno de Jenny Tierney e Walter Houston, milhares de chineses cruzam o quadro de um lado para o outro. Não há espaço. A sensação é de claustrofobia. Essas são imagens clássicas da China. Em certo sentido, elas não são mentirosas. Elas falam de um mundo que ainda existe. A China, um país em que tudo é superlativo. Pequim, 3 horas da tarde. O horário não é de rush, e no entanto uma multidão compacta luta para conseguir atravessar a rampa em frente ao zoológico da cidade. Em quase todos os outros lugares da China, este excesso continua. No sul, em Suzhou, as margens do Grande Canal são estreitas demais para o número de barcos. Formam-se filas imensas, cada proa colada à polpa da frente. Final do dia. Em Cantão, as bicicletas são um espetáculo à parte. Como no resto da China, a maioria dos cantoneses volta para casa pedalando. São mais de 1 milhão de bicicletas, pouco se comparado com os 5 milhões de Pequim. Mas em Cantão, todos passam pela mesma ponte. O tráfego é tão intenso que é impossível se equilibrar pedalando. Numa curiosa inversão, o chinês salta e é obrigado a empurrar o seu próprio meio de transporte. O que poderia levar alguém a pensar: para que a bicicleta? É que ela ainda é a melhor opção. Andar de ônibus, por exemplo, não resolve. A sua média anual de velocidade caiu de 16 km por hora em 75 para 9 km por hora em 86. Um pouco mais tarde, quando o tráfego diminui, as bicicletas voltam a ser muito mais eficientes. A bicicleta é o item básico da vida chinesa. Sem ser a maior fábrica de bicicletas da China, a unidade Fênix número 1 de Xangai produz 3 milhões de unidades por ano. Na China inteira, esse número é superior a 20 milhões. Os chineses fazem coisas aparentemente impossíveis em cima de 2 rodas.
esse menino Xian consegue carregar o que é provavelmente todo o estoque de colchões de espuma de seu bairro. Já esta mãe consegue pedalar, amparar a criança que dorme a sono solto e ainda segurar a mamadeira. Esse outro homem em Pequim carrega não só o móvel, como também seu proprietário. Acrobatas de Pequim. Num clima meio retrô, a apresentadora anuncia que o espetáculo vai começar. De início, uma vaga homenagem a John Ford. Após várias piruetas e dezenas de evoluções, os acrobatas resolvem brincar com seu próprio excesso. Para orgulho geral, 12 pessoas sobem numa única bicicleta. É a apoteose. Mas em outro lugar, o excesso é levado a sério. Xangai, a maior cidade da China. Mais de 11 milhões de pessoas vivem aqui. Em 72, cada uma delas dispunha de 4 metros quadrados para morar. Hoje, com o boom imobiliário, a situação está melhorando. Mas a falta de espaço ainda é crônica. 7h30 da manhã. As pessoas correm para o trabalho. Entre bicicletas, ônibus e pedestres, não se vê um palmo de chão. Oito horas. Numa loja, o funcionário ouve o sinal de abertura e foge. A multidão invade. Apesar das lojas na China ficarem abertas 7 dias por semana, elas são incapazes de atender a todas as pessoas. Durante mais de 30 anos, a população chinesa cresceu assustadoramente, enquanto o número de estabelecimentos comerciais permaneceu o mesmo. Com isso, se em 49 havia uma loja para cada 24 clientes, hoje essa proporção é de 469 pessoas para cada loja. Do lado de fora, a situação não é muito diferente. No porto de Xangai, pessoas que ainda não conseguiram espaço nos novos conjuntos habitacionais moram dentro das próprias embarcações. Outros aproveitam o mastro de seus barcos para pendurar roupa limpa. Mesmo para quem mora em terra firme, a falta de espaço às vezes obriga a deixar toda a roupa do lado de fora. Anoitecer em Xangai. São poucos os ônibus que não voltam para casa abarrotados de gente. Para os chineses dos grandes centros urbanos, espaço vital é um simples sinônimo de claustrofobia. Uma sensação que só cessa quando começa a madrugada. No próximo bloco, o deserto de Taklamakan, a última fronteira da China. Esta é Gaoshan, ou ao menos o que restou da cidade. No século VII, Gaoshan foi um centro administrativo de importância capital. A cidade ficava à beira da Rota da Seda, 6.500 quilômetros de estrada que por mais de um milênio ligaram o Ocidente ao Oriente.
Hoje, Gaoshan é uma cidade prostrada frente ao templo. Uma infinidade de espaço e ninguém para habitá-lo. Gaoshan não resistiu às guerras e à aridez do deserto. Taklamakan é o grande deserto do noroeste da China. E seu nome significa o lugar de onde ninguém sai. Xuanzhuang, um peregrino chinês do século VI, o descreveu assim: o vento irrompe em rajadas violentas. Ao longo das trilhas, não se vê nenhuma gota d'água, nem um único tufo de grama. As estradas se alongam em direção ao nada. Quem se deixa cercar por Taklamakan, deixa-se cercar pela morte. Desde a antiguidade, a maioria dos homens que enfrentaram o deserto não permaneceram aqui por muito tempo. Não queriam parar, seguiam em frente, eternamente em movimento. Mas alguns resolveram ficar. Suas cidades, como as montanhas, têm a cor amarela do deserto. Seus habitantes são solitários. Ao contrário dos outros chineses, eles dispõem de um espaço excessivo. O calor é brutal. No verão, a temperatura média é de 50 graus. Parte dos habitantes de Taklamakan são chineses que vieram para cá trabalhar. Suas casas perto dos trilhos do trem são a metáfora de que um dia eles irão retornar. Turfan, o grande oásis. Cercado de aridez por todos os lados, este lugar é um verdadeiro prodígio de fertilidade. Aqui, e só aqui, o deserto de Taklamakan perde a sua força. No século XIII, Marco Polo passou por aqui. Naquele tempo, Turfan era uma parada obrigatória para as caravanas que percorriam a rota da seda. De lá para cá, o oásis pode ter se modificado, mas seu povo permaneceu o mesmo. O povo uigur é descendente das antigas tribos turcas, que viviam nas fronteiras da Rússia. Eles eram nômades, mas no século XII resolveram parar, dominaram a água e se tornaram senhores do deserto. Eles descobriram que havia água nas montanhas próximas a Turfan. Construíram então uma extensa rede de canais subterrâneos que atravessa o deserto, chega à água e a traz de volta. Acho que tinha um camponês e para ele o deserto é o suficiente. Eu nunca deixei Taklamakan. Para quê? Aqui eu tenho tudo que eu preciso. Nas escolas de Turfan, as aulas ainda são dadas na língua uigur. Essas crianças são parte integrante da República Popular da China. Mas nenhuma delas sabe falar fluentemente o mandarim, a língua oficial chinesa. Isto faz parte da política nacional de minorias desse país, que a não ser no caso do Tibete, soube preservar as 52 nacionalidades que existem na China. Com isto, a cultura uigur vem se mantendo viva. É o que explica o professor Mohamed Ibrahim, diretor dessa escola. Hora do recreio. Os alunos saem. A manutenção da língua é o primeiro passo para que qualquer uma dessas crianças se sinta parte de uma nacionalidade autônoma.
Quando se pergunta ao menino o que ele é, a resposta é imediata. Uzun yıllık, neçe ming yıllık tarih ega bo'lgan bir millatning birdan bulan bir millatga aylanib ketishi bu mumkin emas. Millatning tili, madaniyati, uning urf-odatlari va e'tiqodi qatorliq masalalar bor. Bu narsalar tarix jarayonida uzun mezgillar bo'lishi mumkin. Ammo osonlikcha yo'qolib ketmaydi. Abandonando a vida nômade, os uigures se tornaram mestres da região. Mas além do oásis, existem povos que resolveram não parar. Aqui vivem os pastores nômades, homens que passam grande parte do ano atrás de seus rebanhos. Eu sou dono do rebanho, mas não possuo os pastos. Isso não faria o menor sentido. Há tanto espaço por aqui que minhas ovelhas podem pastar cada dia num lugar diferente. Todo ano me mudo e só muito tempo depois eu volto aos mesmos lugares. Um pouco mais além, atrás das colinas, habita o povo dos grandes cavaleiros. Eles são chamados de cazaques, mas a história os registrou com outro nome. Bárbaros, descendentes diretos de Gengis Khan. Hoje eles são simples pastores. Eu cuido de camelos, é o meu ofício, é o que eu sei fazer. Os animais são propriedade coletiva da nossa tribo. Eles servem para transportar carga no deserto. Existe quase 1 milhão de cazaques na China, a maioria deles vivendo nas fronteiras com a União Soviética. Nós estamos espalhados, mas ainda somos muitos, aqui, na Rússia, por toda a Ásia. Mas no passado, os cazaques se uniram. Contra eles, a grande muralha foi construída em vão. Desde sempre, daqueles que são enviados contra os bárbaros, 1000, 10.000 partem. Nenhum retorna. Dizia um antigo verso chinês. Nômades, os cazaques carregam consigo apenas as tendas em que moram, que eles chamam de yurta. Durante semanas, o homem parte, deixando a mulher com os filhos. Da mãe, as crianças receberão toda a educação de que precisam. Eles ficarão aqui por alguns meses, não mais que 6. Então, quando o marido retornar, a yurta será desmontada e eles seguirão o caminho. Durante muito tempo, ser nômade na China era índice de barbárie. Não se fixar em torno de um centro era pôr em risco o equilíbrio do império. Com isso, os povos dominados foram progressivamente se sedentarizando. Os cazaques, não. Talvez por habitar um espaço tão infinito, eles tenham chegado à conclusão de que parar não faz sentido. No próximo bloco, uma feira das araras. Erasmo Carlos e para Academia. Amanhece perto da fronteira do Afeganistão. A cidade de Kashgar começa a viver. Kashgar é um lugar isolado. Os estrangeiros ainda são vistos com desconfiança. Por todos os lados, os sinais de um mundo quase medieval. Guerreiros, charretes, mesmo os tratores parecem paleolíticos. Velhos bíblicos em suas mulas minúsculas. Um mundo à parte, onde o chinês ainda é exceção.
Em Kashgar, a ideologia do partido não conseguiu substituir os códigos do Islã. As mulheres andam cobertas pelo longo chador. Nas mesquitas, elas se encolhem do lado de fora, enquanto os homens entram. Se querem rezar, devem fazê-lo nos cemitérios, e só ali. A grande reza é ofício dos homens. Cinco vezes por dia, eles se reúnem aqui. 5 vezes por dia, eles se prostram em direção a Meca. De todos os muçulmanos, esses estão entre os mais ortodoxos. Há muito tempo que o Islã tomou conta dessa região. Mercadores árabes o trouxeram para cá no século X. Naquela época, Kashgar não era apenas mais uma cidade esquecida. Kashgar era a grande porta da China. Manhã de domingo. Por um único dia da semana, a cidade volta a ser o grande centro para o qual convergem todas as estradas. As pessoas acorrem de todos os lados. Pelas ruas, nas charretes, vê-se um pouco de tudo. Pastores e suas ovelhas negras. Tapetes imensos que lembram as fábulas das 1001 noites. Rebanhos inteiros trazidos de longe. Perto do centro, bois chegam de caminhão, enquanto toras partem de charrete. Crianças, velhos, mulheres, milhares de pessoas espremidas em veículos alugados especialmente para esta ocasião. Indecifráveis paquidermes e, ao fundo, o grande ponto de encontro do deserto, a feira de Kashgar. Apesar do imenso caos que se tem de enfrentar, a feira é fundamental para essa gente. Como eles vivem isolados no deserto, é aqui, uma vez por semana, que eles se encontram para vender e comprar o que precisam. Na melhor tradição dos bazares árabes, tudo se compra, tudo se vende, desde que o preço seja o certo. Esse homem, por exemplo, está irritado. Ele acha que seu interlocutor se excedeu no preço que pretende cobrar pelo pobre bode. Este é um lugar de muitas estratégias. O vendedor de lá avisa que o azeite de cá é de pior qualidade. O proprietário do líquido caluniado não se abala e com orgulho responde à mentira expondo as virtudes de sua mercadoria. Hoje ainda se faz muito dinheiro por aqui. Mas antigamente, verdadeiras fortunas eram deixadas para trás em troca das especiarias que abasteciam a aristocracia europeia. Cada um destes sacos valeria seu peso em ouro há 500 anos atrás. Imensas caravanas de camelos cruzariam qualquer deserto para consegui-los. Todas as culturas passaram por aqui. Este homem é um cozinheiro e o prato que ele está preparando usa temperos da Índia e ingredientes da Rússia. Os tecidos têm uma origem mais prosaica. Cantão. Cantão é para a China mais ou menos o que Paris é para o mundo. A capital insofismável do bom gosto. As pessoas olham extasiadas. Por um pedaço de tecido de cantão, este homem está disposto a gastar uma pequena fortuna.
O dinheiro troca de mão e o vendedor mal se contém de tanta felicidade. Esta cena é uma lição nas artes do negócio. O comerciante veste o casaco e exibe as suas virtudes. Seduzido, o consumidor potencial faz uma oferta que, num primeiro movimento, é recusada. Desanimado, o velho comprador ainda insiste, aumentando a oferta inicial. O vendedor recusa, mas quando o comprador resolve ir embora, o comerciante volta atrás. Melhor vender por menos do que não vender. Para a maioria dessas pessoas, o comércio é bem mais que um ofício. É uma arte, com todos os seus truques, seus mestres e suas obras-primas. Meu pai conseguia vender qualquer coisa. Ele vinha de uma família com séculos de tradição no comércio. Com ele aprendi tudo que sei. Este é o salão de beleza local. O cliente em questão certamente não traz sua herança genética. Só um indiscutível descendente de Gengis Khan faz a barba a seco. Depois da barba, uma vigorosa massagem capilar para revigorar o couro cabeludo maltratado pelo deserto. A vaidade não custa caro em Kashgar. Pelo tratamento inteiro, o cliente pagará 30 fen, aproximadamente 5 cruzados, shampoo incluído. Já este ferreiro cobra 1 yuan por cada mula ferrada, o que dá menos de 4 cruzados por ferradura. Este velho é conhecido como o grande mestre das ervas. Ele é o médico local e diz que são poucas as doenças que resistem ao seu tratamento. Suas artes, uma infinidade de ervas que ele mesmo planta e colhe. Algumas tão raras que nem mesmo ele sabe como nomeá-las. Essa mulher não pode prestar declarações. Quem fala por ela é o seu marido linha dura. De forma alguma eu permito que ela saia sem o véu. Em casa, às vezes, eu até deixo, mas na rua, não. Kashgar é um universo estranho. Um lugar em que andar com o rosto semi-descoberto já é um ato de ousadia. Mas são poucos os que ousam por aqui. O Islã exige fidelidade e Kashgar não tem decepcionado. Aqui, as velhas tradições permanecem. O tempo não conseguiu alcançá-las. A alguns quilômetros de Kashgar existem 3 grutas. Elas representam a entrada do budismo na China. Mas as pessoas daqui já se esqueceram disto. As grutas assumiram a dimensão de uma fábula. O budismo passou por aqui e só deixou vestígios. Mas do outro lado do país, ele tomou conta de todo um povo. Dayan, em Tiana. Os monges estão imersos em seus cânticos. Para eles, este é um momento de iluminação, de esforço intenso, de fuga. Eles estão abandonando o mundo e o tempo. Para o budismo, o mundo é uma ilusão, uma sombra. Ou, como diz Borges, um sonho sem sonhador. Tudo aqui embaixo é doloroso. No Sermão do Fogo está escrito: este é um lugar de chamas, inflado pelo fogo do ódio, da ignorância e do desespero. Neste mundo fragmentado, o budista só encontra uma solução: exilar-se na eternidade. O Nirvana é exatamente isso. Uma outra margem onde a alma se torna serena, como um espelho que nada reflete. É o que explica o monge Minghao no templo de Chongchuzi.
那是护持这个法门，护持三宝，也就是一般的说敬畏护持三宝。近来呢，到这个天王殿，这有4天王，4大天王。东方就是这10个天王。No sul da China, perto da fronteira do Vietnã, existe toda uma região que foi possuída por esta busca de eternidade. O tempo aqui tem outra dimensão. Como no bailado do abanador e do arroz, sempre igual, esse mundo não espera mudança. Tanto quanto possível, a virtude está na permanência. Cada vila tem seu templo budista. Do lado de dentro, uma mulher espalha no terreiro o arroz ofertado. Todas as manhãs, os monges partem pelos campos mendigando comida. Às 10 eles retornam, pois a última refeição do dia deve ser feita antes das 12 horas. Em jejum absoluto, eles passam o resto do dia rezando, meditando e ensinando. Esta é uma típica sala de aula. A lição vai começar. Os cadernos são distribuídos. São folhas de palmeira, escritas em Pali, a língua sagrada dos budistas. O menino começa a ler enquanto os outros acompanham. Estes textos foram trazidos para cá no século VI. E com eles, essas crianças aprendem a ler. Elas não são necessariamente monges. Elas simplesmente entram para o templo, assim como alguém entra no colégio interno. Elas permanecerão aqui alguns anos e quando saírem, serão adaptadas ao mundo em que irão viver. Essa é Lingshan, uma pequena vila às margens do rio Mekong. A China aqui é completamente diferente. As roupas, as cores, os traços, a calma. Nada lembra a agitação das grandes cidades ou a aridez do deserto. Essa é uma China tropical, onde, ao contrário do deserto, a água é um lugar comum. As vilas se espalham um pouco por todos os lados e as casas têm a sua própria arquitetura. As janelas são abertas por causa do calor. Os tetos são de palha. As casas são erguidas em palafitas por causa das enchentes. As pessoas levam seus búfalos para tomar banho e seus patos para passear. Às vezes, a relação com os animais é tão íntima que um pastor como este costuma conversar com seus animais. No século XIII, Lingshan foi a capital de um pequeno principado. Naquela época, a região não pertencia à China, mas sim à Tailândia. Mais tarde, Lingshan foi anexada ao Império do Centro. A administração tailandesa se foi, mas o povo permaneceu. Hoje, eles são conhecidos como a minoria Thai. Eles vivem isolados do resto da China, presos em seu mundo particular. A língua aqui é outra, as formas de viver também. Uma existência simples, fundamentalmente ligada à terra. Um mundo impregnado de 1.300 anos de budismo, que, como diz Borges, ensinou aos homens a serenidade e a quietude. Rio Mekong, a fronteira sul da China. Algumas horas de barco e chega-se ao Vietnã, mas o caminho é perigoso. Só os seus navegadores sabem enfrentá-lo. O rio parece calmo, mas as correntezas jogam o barco de um lado para o outro. Este rio é traiçoeiro. Hoje, a fronteira está fechada. Em 78,
China e Vietnã entraram em guerra. Nas águas do Mekong, a tolerância foi esquecida e o confronto foi violento. A guerra não passou por aqui. As lutas foram mais para o sul. Eu não sei muita coisa, a não ser que muitas pessoas partiam e não voltavam. Não se ouvia falar muito na guerra, a não ser na época dos americanos. Muitos morreram. Apesar de estar ao lado do Vietnã, mesmo as guerras passaram ao largo desse lugar. Linh Chang conseguiu permanecer intocado. Mas no norte, a grande cidade vem modificando tudo. Kunming, a capital da província de Yunnan. Mais da metade das 55 minorias existentes na China moram por aqui. Mas Kunming é uma cidade como qualquer outra. Agitada, ansiosa e principalmente aberta a todas as influências. As que vêm da própria China, as que vêm do exterior e mesmo aquelas que vêm de lugares obscuros. Com isso, poucas são as minorias que conseguem sobreviver. Aldeia Araxiang, a alguns quilômetros de Kunming. Aqui vivia a minoria Samay. Hoje, eles são poucos. A maioria partiu para a cidade. As ruas estão praticamente desertas. Os que ainda restam têm vergonha de se mostrar. No contato inevitável com a civilização urbana, esse povo perdeu o orgulho da raça. As suas histórias, nem mesmo os velhos sabem mais contar. Os mitos se perderam, os ídolos também. Poucas pessoas ainda sabem o que representam os pequenos gatos de ferro nos telhados ou os deuses titânicos dos cartazes de cada porta. No processo irreversível de integração com o resto da China, os Sameis deixaram para trás toda a sua história. Eles hoje são um povo sem memória. Terra Amarela, o filme de Shen Kai. O resgate pela arte das culturas esquecidas. É o que explica o diretor do estúdio de Xi'an, Wu Jianmin. 这块地方生活的人民群众呢，都比较粗犷，比较憨厚，并且是这一块地区的人民群众，这个继承了中华民族的很多优良的传统，同时也继承了很多糟粕性的一些传统，所以它新旧混杂。我们把我们的制片方向放在这个位置上，放在这个方向上，就是重点拍这样一些影片。要拍这样一些影片，我们就得培养我们自己的导演，我们自己的创作者，也让他们熟悉这个地区，熟悉这些人民。这是西安电影制片厂的一个制片方针。这样的话，就是我们这能拍的影片，它上海、北京、长春、珠江电影制片厂，他们都拍不了。 Esta terra é tão vasta que nenhuma fábula consegue explicá-la. Assim escreveu Kafka em seu conto A Grande Muralha da China. Durante muito tempo, os chineses do centro desprezaram as suas margens. Com isso,
as terras distantes foram esquecidas. A partir de 78, com o fim da Revolução Cultural, a China começa a se abrir. Com a mesma curiosidade com que passa a olhar para fora, resolve descobrir-se e esbarra numa imensa vitalidade. Os artistas venceram a muralha e foram se inspirar nas fronteiras do país. No início dos anos 80, surge no cinema e na literatura toda uma corrente preocupada em recuperar as linguagens regionais. A China, que tradicionalmente sempre privilegiou o mistério, criando até uma estética do desconhecido, reencontrou seu caminho. O país que durante anos viveu a monotonia da unanimidade imposta, descobriu o valor da diferença.